E aí pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vamos ver o que o gráfico nos apresenta. O gráfico nos apresenta aqui alguma instabilidade gráfica, vamos assim dizer. Um gráfico cheio de pavio. Já olho o passado, já sei o que ele está fazendo na região. O que eu preciso ter agora é o que? Uma percepção da movimentação do preço em relação à causa do movimento. Existe uma causa aqui. Então eu já sei o que eu quero fazer aqui, só que eu preciso que ele execute o movimento clássico. O que é um movimento clássico? É um movimento onde ele vai realmente fazer aquilo que se espera. O que eu espero dele aqui? Eu espero uma correção nesse movimento aqui. Eu espero uma correção nesse movimento. Por quê? Porque eu vejo aqui ele trabalhando dessa forma. Ele encontrou uma certa dificuldade de fazer o que? Um rompimento desse fundo. Então eu acredito na continuidade do movimento. Que movimento é esse? O movimento que ele já vem fazendo. Então, no setor que o gráfico está, e pela força que ele demonstra através dos movimentos das ondas, o problema são esses pavis, né? Os pavios, como assim você queira dizer. Esse é o problema da entrada nessa região, porque dá uma olhada, ó. Fica aquele ganha-perde, 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 ganha-perde. Por isso que eu falo, quando tem pavio, não entre, não entre. Mas o que eu fiz? Simplesmente marquei aqui uma bandeirinha de alta. É um movimento que a gente chama no Forex aí, ou qualquer outro mercado, de bandeira de alta. É uma figura gráfica onde eu consigo já compreender e interpretar qual é a movimentação que ele está fazendo. Simples de tudo. Simples de tudo. Vamos para outro mercado. Outro mercado, ó. Outro par de moeda. Eu estou com outro mercado na cabeça, porque hoje alguns alunos me mandaram resultados, mini índice, Bitcoin e assim por diante. Porque quem acha que o treinamento Hunter é só para binárias, acha que é só para binárias. Nós trabalhamos análise gráfica. O que significa trabalhar análise gráfica? Significa que nós temos um conhecimento gráfico da movimentação do mercado em si. Então, aquilo que o mercado faz aqui em opções binárias, que é um reflexo do Forex, ele faz em qualquer outro mercado. Então, ó, olha aqui que eu fiz, ó. Acabei de pegar o quê? Uma outra chamada bandeira, uma outra figura gráfica. Então eu posso trabalhar suporte e resistência só com entendimento, ó, vou fazer entrada pesada aqui para continuidade do movimento. Eu posso fazer então entradas no gráfico só trabalhando esses pontos geométricos, vamos assim dizer, figuras gráficas, essas coisas? É claro que eu posso. No treinamento nós temos uma aula sobre figuras gráficas. Eu trago as principais, as mais importantes, o que pode acontecer no movimento em si. Então, olha a volatilidade do gráfico. Muita volatilidade. Aquele ganha e perde, mas olha o nosso resultado. Altamente lucrativo. Altamente lucrativo. E o que é isso? É saber tradar, gente. Ter conhecimento técnico, ó. Fiz aqui, ó, novamente uma bandeira de baixa. Entendi o que o movimento está fazendo. Olhei o passado nesse 50% aqui do movimento. Para mim isso aqui é o 50% do movimento, ó. E eu fiz aqui uma entrada perfeita em 50% do movimento. Então, se você tiver a amplitude de conhecimento de análise gráfica, você vai entender como funciona o gráfico. Ó, quando nós falamos em suporte e resistência, vamos lá, vamos para uma aula de suporte e resistência. Podemos falar que o suporte e resistência, eles são dinâmicos. Eles são dinâmicos, não é? Então eu posso dizer para você que o suporte e resistência ele funciona aqui, ele faz aqui. O que é o suporte e resistência? Nada mais é que a região que resiste e a região que suporta uma movimentação do preço.
Então, o preço enquanto movimentação trabalha segurando nessa região. Mas e quando ele faz um rompimento? O que eu posso esperar desse suporte e resistência? Eu posso esperar que ele faça o quê? Um movimento aonde ele também venha a respeitar o quê? A movimentação interna desse suporte e resistência. Isso pode acontecer? É óbvio que pode acontecer. Ele pode trabalhar segurando nessa movimentação? É óbvio que pode acontecer. O que eu não ensino e o que eu não tenho como instrução de análise gráfica é que suporte e resistência que funcionam em tendência, eles não são referência de entrada, eles não são gatilhos de entrada, mas eu posso tê-los como uma referência de movimentação gráfica. Então, por que quando você fala assim, eu trabalhei muito tempo, entrada numa linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, tocou o terceiro toque, entrei, trocou o terceiro toque, entrei e várias vezes eu perdi. Por quê? Porque ele não é uma referência em si como base para que seja visto como, eu queria usar a palavra correta, ele não é um suporte e resistência real para segurar a movimentação, ele é apenas uma referência de movimentação gráfica. Então, por exemplo, o que é uma bandeira? Por exemplo, essa movimentação gráfica que ele está fazendo aqui, você vai ver que ele vai fazer o quê? O movimento interno, e ele vai fazer o quê? Um respeito em relação a esse movimento. Então o gráfico tende a respeitar o canal quando ele faz a inclinação? Sim. Nas figuras gráficas nós chamamos esse movimento, por exemplo, de bandeira, tem os triângulos, tem as flâmulas, que são as chamadas figuras gráficas. No treinamento tem uma aula específica sobre isso, onde eu mostro todas essas figuras. E aqui também como isso. Agora, o que eu não ensino, não trago como verdade, é que uma linha dessa de tendência de alta, ou seja, uma linha de tendência de baixa, é referência para suporte e resistência. Ela funciona de forma dinâmica para nós entendermos a movimentação do gráfico em relação às tendências, mas ela não é referência de entrada, ela pode ser uma confluência na entrada da movimentação, mas nunca referência. Por que eu digo isso para vocês? Porque o suporte e resistência que realmente funciona no gráfico é aquele suporte e resistência que ele funciona de forma paralela. Por quê? Porque existe uma lógica nisso aí. O gráfico ele funciona de forma o quê? Cartesiana. Aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a grana. Então, aonde ele funciona? De forma cartesiana. Suporte e resistência funciona de forma cartesiana. Suporte e resistência funciona de forma cartesiana. Então quer dizer, Cadu, que para você suporte e resistência eles são formados de forma paralela? Sim. São formadas de forma paralela. E as linhas de tendência são referências de movimentação para que eu entenda qual é o movimento do gráfico. Mas eu posso fazer entradas nessas linhas de tendência como suporte e resistência? Você pode até fazer, mas eu não aconselho, porque elas são feitas para serem rompidas toda hora, toda hora, toda hora. Então, aí você fala assim, Cadu, mas você fez entrada aqui. Eu fiz, dá uma olhada. Por quê? Porque eu vi uma bandeira. O que é uma bandeira? É uma figura gráfica. Eu vi o movimento de bandeira, fez a bandeira, rompeu. Aqui é a mesma coisa, vi o movimento chegando, fez a bandeira, rompeu, vai embora, vai buscar o topo lá em cima. Como o outro exemplo aqui, Ele rompeu, ele vai buscar o quê? Algo lá no passado, tá buscando o topo lá em cima, rompeu, vai buscar o topo lá em cima. Então, são referências de movimentação para eu entender o que a tendência está fazendo.
mas nunca referência como suporte e resistência. Aí você fala assim, mas Cadu, aqui você fez essa entrada pesada nessa linha de tendência de baixa. Por que que não é confluência de entrada? Confluência de entrada ela é, mas ela não é referência de resistência. Eu entrei por causa dessa resistência aqui e do movimento em um canal. Eu não sei se você está conseguindo compreender a diferença que eu estou falando. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, tocou uma vez, tocou a segunda vez, tocou a terceira, então eu vou entrar. Se ele tocasse a terceira vez aqui e fosse entrar, o que aconteceu? Rompimento. Então não é terceiro toque num canal que vai fazer a diferença. A diferença está em os padrões de suporte e resistência nos canais que você está trabalhando. Quem é do treinamento fechado sabe disso. E você aplica em qualquer ativo, qualquer mercado. Olha aqui, ó, bom dia professor, no gráfico de BTC. Ó, o aluno trabalhando o quê? BTC aqui, dá para ver, ó. Aqui, ó, Bitcoin, fazendo entradas em Bitcoin, trabalhando Bitcoin. Vamos ver aqui um outro aluno. Ó, outro aluno aqui, ó. Meus resultados no mini índice, ó. Scalping na veia. Tá vendo? Positivo, positivo, positivo. Ó, 13-3 hoje no mini índice. Ele fez treinamento de mini índice? Não. O que ele fez? Treinamento Hunter. Por quê? Aqui nós analisamos o gráfico, nós aprendemos a movimentação do gráfico, nós aprendemos a causa do gráfico, a causa da movimentação do gráfico. Esse ensinamento você opera qualquer mercado, qualquer mercado. O nosso treinamento tem ênfase em opções binárias, porque eu vi aí muito tempo atrás pessoal apanhando, falei não, nós temos que ensinar da forma correta. E foi por isso que eu entrei nesse setor educacional para ensinar as pessoas realmente como funciona o gráfico. Então, em ações binárias a visão é Forex, porém a ação é binária. Então existe uma visão gráfica, uma metodologia, algo na movimentação do gráfico que corresponde àquilo que exige a opções binárias. Assim como qualquer outro ativo do mundo. Ah, mas ele está tradando mini índice. Pode? Claro que pode, porque ele aprendeu análise gráfica. Agora ele vai adequar o ativo que ele está aplicando as técnicas de análise gráfica para aquilo que ele quer. Assim você faz com binárias, assim você faz com cripto, assim você faz com Forex. Compreendeu? Ó, bom dia professor, a quinta começa como? Só alegria, ele mandou os resultados dele de quinta-feira. Lembrando que essa quinta aqui é feriado nos Estados Unidos de ações de graça, ou seja, o mercado está horrível, tá? O mercado está horrível. Investir em conhecimento foi o melhor que fiz, amo fazer parte dos Hunters. Quando se usa lógica, tudo parece simples. Ó, só entrada positiva. Aí você fala assim, mas Cadu, é feriado nos Estados Unidos, dia de ações de graça, tá horrível o gráfico. Como é que vocês conseguem ser lucrativos? Vocês acabaram de ver aqui o aluno mandando resultado e eu aqui fazendo resultado. Porque quando a gente tem conhecimento técnico, você faz. É simples. Quando você tem conhecimento técnico para operar um mercado, onde você trabalha suporte e resistência, você trabalha pullback, você trabalha linhas de tendência, você consegue analisar a prática básica, a técnica apurada, o que acontece? Você tem resultados. Compreendeu? Você tem resultados. As coisas acontecem. Tá bom? Vou ficando por aqui, não vou estender essa aula. Você quer aprender e ter resultados? Treinamento Hunter está ainda com uma super promoção, com desconto. O link está aqui na descrição do vídeo. Para de entregar dinheiro para a corretora, para de perder dinheiro, aprende logo isso aqui. Você está perdendo tempo na vida. Quer saber sobre os padrões de correção? Ah, como que um padrão de vela, de candle, faz uma correção em suporte e resistência? Como é que eles fazem uma correção numa linha de tendência? 16 padrões de candle gratuito para você. É só entrar aqui no link da descrição do vídeo. Vai estar o meu canal do Telegram. É só clicar lá, entrar e fazer o download. Tá bom? Tem alguma dúvida? Manda lá no direct do Instagram para mim, @CaduRinaldi. Manda sua dúvida, manda o seu resultado, eu vou te responder lá com o maior prazer. Tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!